Pode chegar, seja bem-vindo a mais um Escola em Movimento. Hoje vamos retomar a série Pioneiros da Educação e conversar um pouquinho sobre o mês do autismo, o Abril Azul. Meu nome é Letícia Carvalho, sou branca do cabelo preto, estou vestindo uma blusa branca, uma calça azul e vou guiar a nossa conversa. Estamos aqui com a Maria Paula Chaim, que é morena do cabelo preto, está vestindo um blazer branco, uma blusa branca e uma calça rosa. Maria Paula Chaim é Expert Training Leader, que é certificada internacionalmente como terapeuta Dear Floor Time, idealizadora dos projetos Caminhando pela Infância e Clínica Escola Centrinho Educacional, e atua também com diagnóstico e intervenção precoce nos transtornos de neurodiversidade e supervisões de caso. Seja muito bem-vinda, Maria. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Letícia. O prazer é todo meu. Compartilhar um pouquinho sobre a neurodiversidade num mês tão importante, que é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista, é um motivo de grande realização e de grande satisfação para nós. Falarmos sobre inclusão para a sociedade, conversarmos sobre as diversas possibilidades de atuação dentro desse contexto é extremamente enriquecedor, então eu te agradeço muito por essa oportunidade. Bom, e vamos começar então. Eu gostaria que você nos contasse como que foi essa sua trajetória profissional e como você teve o primeiro contato com o modelo Floor Time. Ótimo, adoro conversar um pouquinho sobre essa história, porque eu costumo dizer que quando a gente pensa em uma atuação com crianças, primeiro precisa ser algo que combina com o nosso estilo de vida, né? O nosso trabalho ele precisa combinar com a nossa filosofia. Então eu costumo dizer que eu fui escolhida pelas crianças e não que eu escolhi trabalhar com crianças. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, eu era professora de sapateado, dava aula para crianças pequenininhas e no momento de ingressar na faculdade, o que nós vamos fazer, o que eu vou querer, fui para a psicologia e desde então segui, né, dentro desse caminho com as crianças. E na faculdade eu tive a oportunidade de conhecer sobre crianças neurodivergentes. E muitas vezes a universidade ela ensina uma forma de atuação para a gente. E eu me identificava com outras formas de atuação, uma forma de atuação mais lúdica, através do brincar, porque eu acredito muito, né, que aí volta com a questão da nossa filosofia de vida, que crianças aprendem brincando, que crianças precisam ter a oportunidade de conviver com o lúdico. E por que não essa mesma perspectiva quando nós pensamos nas crianças que possuem algum tipo de deficiência? E foi quando eu tive a oportunidade de ter uma excelente professora na universidade que embarcou, né, nessa busca comigo, de encontrarmos algo que, através do brincar e do lúdico, a gente pudesse desenvolver as crianças neurodivergentes. E foi quando eu conheci o DIR Floor Time. Então, esse conhecimento veio de dentro da faculdade, trouxemos uma das profissionais que dá formação no Brasil para Goiânia, fizemos curso com ela, eu e a professora, né, ela trouxe fez um curso bacana na época, e aí a partir daí eu trilhei o meu caminho na formação internacional dentro do modelo. E o que é esse modelo? Para além essa dinâmica, né, da criança aprender brincando, ele tem algumas especificidades comparadas com outros modelos? Claro, também? Com certeza. Primeiro vamos explicar o que significa o nome, né? DIR Floor Time. Então, o D significa as capacidades de desenvolvimento. Quando a gente olha para uma criança, não que o nosso objetivo seja encaixar essa criança dentro de uma caixinha, dentro de um padrão, mas existe aquilo que é o esperado para cada faixa etária. Então, tudo que destoa de mais ou de menos, a gente precisa considerar e refletir sobre isso, né? Então, o D são as capacidades de desenvolvimento. O I são as diferenças individuais. Embora o autismo pareça que todo mundo é igual, não é. É um espectro. Então, cada criança ela é única e a gente precisa olhar essa criança na singularidade dela. Então, algumas crianças autistas vão ter uma hipersensibilidade auditiva, outras vão adorar o barulho, né? E as duas são autistas, então a gente precisa compreender essas diferenças e o modelo traz essa perspectiva para nós. O R significa o quê? Relacionamento. Nós não acreditamos que a criança ela pode ser dissociada da sua família.
Então, quando eu faço uma intervenção com uma criança, eu preciso também compreender o contexto que essa criança está inserida. Eu preciso que esses pais sejam parte ativa do processo do desenvolvimento dessa criança. Né? Então, todo o modelo ele vai funcionando ali, envolvendo o todo que essa criança está inserida. E o floor time significa tempo no chão, que é o brincar, que é o lúdico, que é o coração do modelo, né? Mas fundamentado e com toda uma base científica por trás dele, que embasa todas as intervenções que são feitas. E como é o feedback dos pais? Como que eles percebem o desenvolvimento dessas crianças? Olha, eu posso dizer que os pais que convivem, né, ali conosco, que recebem as nossas intervenções, o que eles falam para a gente muitas vezes a gente tem pressa para um resultado, mas a partir do momento que a gente compreende que o desenvolvimento ele é um processo e não um produto, tudo faz mais sentido. E eles se sentem capazes de estimular os seus filhos, eles se sentem capazes de favorecer o desenvolvimento deles, porque de nada adianta uma criança ser excelente 40 minutos em uma terapia e a família não saber, não ser orientado de como fazer fora daqui, né? Porque a criança, ela fica a maior parte do tempo com os seus pais. Então, mais do que treinar crianças, nós precisamos desenvolver pais que são capazes de estimular o seu filho na hora do banho, na hora de uma alimentação, na hora de preparar para uma soneca. Tudo isso são momentos que a gente pode estar ali gerando oportunidades de aprendizado. Então, os feedbacks são extremamente positivos, né, quando essas famílias compreendem o processo e veem o brilho nos olhos das crianças, né? A terapia não é tipo, poxa, eu tenho que ir para a terapia, mas é que legal, agora eu vou para a terapia. As crianças também se divertem. E como surgiu a ideia do Caminhando pela Infância, que é um projeto pioneiro, né? Sim, o Caminhando pela Infância eu costumo dizer que é o grande amor da minha vida, né? Hoje a gente vive o Caminhando pela Infância, tudo gira em torno dos projetos que nós idealizamos lá dentro. E o nosso objetivo, quando a gente desenvolveu o Caminhando pela Infância, eu falo a gente porque eu não sou sozinha, né? Se hoje eu consigo ter um grupo para oferecer suporte para as crianças, é graças a um time que está comigo, né? São profissionais que estão ali empenhados, que estão ali engajados para que o projeto ele aconteça. Eu até brinco com as meninas que eu falo, se eu sonhar sozinha, vai continuar sendo um sonho, mas se vocês sonharem comigo, a gente vai realizar. Então hoje, se o Caminhando pela Infância é uma realidade, é porque a gente está realizando juntos, né? Toda a equipe que está lá comigo hoje. E como é que funciona o projeto? O que é o projeto? É um projeto onde a gente olha para a infância, antes de olhar para qualquer diagnóstico. Porque muitas vezes, quando a gente olha para uma criança autista, o que as pessoas veem? O que a sociedade enxerga? Ele é autista. Não deixa, ele é autista. Não, ele não faz isso porque ele é autista. Mas antes de ser autista, ele é criança. E ele precisa ser tratado e ter oportunidades que crianças têm. E crianças têm a oportunidade de brincar, crianças têm a oportunidade de se experienciar, de sujar, de viver novas oportunidades, né, de conhecer novos contextos, de conviver e frequentar ambientes. E é isso que o nosso projeto tem como base, oferecer uma infância saudável para as crianças. Porque muitas vezes as famílias temem, né? Nossa, eu tenho que ir para terapia. Nenhuma mãe, nenhum pai sonha em levar um filho para terapia. Eles sonham em levar para o balé, para a natação, para o karatê, para o futebol, mas não sonham em levar para a psicóloga, para a fono, né? Então a gente quer trazer isso de uma forma leve para os pais também, trazer a humanidade para a vida dessas crianças e dessas famílias que precisam desse tipo de ajuda. E aí, juntamente com a clínica, surgiu o nosso projeto, que é a escola, né? Então hoje a gente tem também uma escola que traz também esse mesmo olhar e essa mesma oportunidade para as crianças de uma forma geral, independente se tem ou não diagnóstico. E as crianças que não têm diagnóstico se beneficiam também, né? Com certeza. Em um grau, às vezes, até mais tranquilo. Com certeza. Né? Para passar por esse estágio da infância, que também é um estágio muito difícil, a criança Sim. sendo neurotípica ou não, né? Sim, eu até brinco com as famílias, que as famílias falam assim, aqui é um lugar só para crianças especiais, né? Que algumas pessoas ainda usam essa nomenclatura, embora a gente saiba que não é mais o especial que a gente usa, especial todos nós somos, né? E aí a gente fala, não, aqui é um lugar para todas. Nós somos preparados para receber aqueles que mais precisam de nós.
Mas se o seu filho não tem a necessidade, né, de um olhar tão atento para alguma questão do desenvolvimento dele, nós também estamos aqui para acolhê-los. Né? E é interessante porque as famílias com crianças neurodivergentes, elas se sentem pertencentes. Né? Elas sentem, poxa, tem um lugar que deseja o meu filho, tem um lugar que acolhe a minha necessidade. E não que isso não precisa ser escondido. E é realmente muito essencial essa interação. E olha só, para além do nosso Pioneiros da Educação desse mês, gostaríamos de entrar também no tema do Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. E por que azul? A gente vai deixar uma reflexão aqui muito importante. Geralmente, no início dos estudos sobre o autismo, a gente descobria mais o diagnóstico em homens. Então, o azul seria para identificar, né, fazer essa identificação entre o diagnóstico e o autismo. Mas a gente já descobriu também que o autismo é um espectro. Tem vários níveis de suporte, várias características que podem se expressar de maneiras diferentes entre as pessoas, tanto homens como mulheres. Então, o Abril Azul já não seria mais tão essencial para identificar essa relação apenas homem e autismo. Então, a gente propõe um novo olhar, de um abril de todas as cores, né? Assim como o autismo é diverso, que a gente possa ter um mês que também represente essa diversidade e que é um mês que realmente vai reforçar e vai dar destaque para a luta das pessoas autistas, para essa diversidade e para essa vivência também. A gente já sabe que nem todo autista tem ecolalia, nem todo autista faz movimentos repetitivos. Temos o grau de suporte 1, que não necessariamente tem as mesmas características que o grau de suporte 3. Então, que o abril seja um abril de todas as cores e que nós possamos cada vez mais entender a luta e a causa das pessoas autistas. Então, muito obrigada, Maria Paula, pela sua presença e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Até um próximo Escola em Movimento.